Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. O canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo com Salmos, Salmo 3, Salmo de Davi, confiança em Deus na adversidade. Salmo 3, o texto bíblico diz assim: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários! São numerosos os que se levantam contra mim. São muitos os que dizem de mim: não há em Deus salvação para ele. Porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo, porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. O Salmo 3 expressa a confiança de Davi em meio às adversidades. Logo no primeiro versículo, Davi diz que o número de seus adversários tem crescido e que numerosos são os que se levantam contra ele. O salmista se sentia aflito e perseguido. O contexto histórico no qual este salmo foi escrito é encontrado no capítulo 15 de 2 Samuel, que registra a revolta de Absalão contra Davi para lhe tomar o trono. Absalão era filho de Davi e conseguiu reunir tantos apoiadores que um mensageiro chegou a dizer a Davi que todo Israel estava decidido a seguir Absalão. Diante de tal situação, não houve outra alternativa ao rei Davi a não ser fugir de Jerusalém. Nos 2 primeiros versículos do Salmo, nós vimos que Davi reconhece que grande adversidade o estava assolando. O quadro desfavorável no qual o rei se encontrava fazia com que muitos dissessem que em Deus não haveria salvação para ele. A situação estava dada como perdida. Mas Davi expressa sua confiança em Deus de tal maneira que, mesmo sendo perseguido, consegue deitar e dormir tranquilamente. No versículo 7, o salmista pede que Deus venha em seu favor para salvá-lo da ação de seus inimigos. Deus respondeu à oração de Davi, permitindo que Absalão, seu filho, que queria usurpar-lhe o trono, morresse em uma batalha conforme está escrito em 2 Samuel capítulo 18. Nessa batalha, Absalão foi derrotado pelos soldados de Davi. Ele tinha tanto cabelo que o peso era de quase 2,5 kg. Absalão fugiu dos soldados de Davi montando em uma mula ligeira. Em determinado momento da corrida, ele ficou preso pelos cabelos nos ramos espessos de um carvalho. A mula continuou a corrida e ele ficou pendurado entre o céu e a terra. No final desse acontecimento, Absalão foi morto pelos soldados do exército de Davi. Comentário final. Nós vimos que Davi estava enfrentando grande adversidade que se tornava mais pesarosa porque o seu próprio filho se levantou contra ele. Davi olha para Absalão, apoiado por um grande número de pessoas, e essas pessoas davam a sua situação por perdida, chegando a dizer a respeito de Davi que não haveria em Deus salvação para ele. Mas Davi buscou a presença de Deus, confiou no Senhor no momento da adversidade e o Senhor o livrou de suas aflições. Aplicação para as nossas vidas. Quando estivermos vivendo momentos de adversidade,
Quando tudo diz que não, devemos crer em Deus, buscar a sua presença e clamar pelo seu socorro. Devemos ter em mente que a última palavra vem de Deus, ainda que o homem diga que não haja salvação ou solução para a nossa causa. Que possamos ter um coração que confie totalmente no Senhor, pois o Senhor se agrada de tal atitude. O Senhor ouvirá o nosso clamor e nos livrará de nossas aflições. Tenhamos a nossa fé firmada no que está escrito no Salmo 34, versículo 19. O texto bíblico diz assim: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo com Salmos, Salmo 3, Salmo de Davi, confiança em Deus na adversidade. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.